dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em nós, cresça e abunde, para que a glória de Deus seja vista pelas pessoas deste planeta, né? Do nosso planeta. Veja essa glória resplandecida em nós, que apesar de sermos indignos e merecedores de tamanha honra, é a forma que ele escolheu para que o mundo conhecesse o seu amor. Amados, vamos hoje para a nossa lição bíblica diária. Hoje, quarta-feira, temos aqui mais duas perguntas para meditarmos durante o dia. Temos aqui as perguntas 7 e 8, dando continuidade ao que nós estamos estudando aí no capítulo 11 do livro de Romanos. Ontem, por exemplo, vimos as perguntas 5 e 6, quando o apóstolo Paulo cita o que aconteceu com o profeta Elias, quando no deserto, em sofrimento ali emocional, né? Chegou a dizer que só havia restado ele. Aí o Senhor diz, não, há 7.000 joelhos, né? Há 7.000 homens que não se dobraram a Baal, né? E disse ainda mais, né? Paulo concluiu dizendo que assim, hoje também, há um remanescente que nem Elias conseguiu enxergar no seu tempo, né? Quantos joelhos, quantos homens não se dobraram a Baal no tempo presente, né? Um povo que não é escolhido pela placa da igreja, pelo pastor, por um ministério, por uma entidade religiosa, mas pela graça de Deus. Ou seja, o próprio Deus, usando o seu Espírito, ele sonda o coração, escolhe os seus, como diz o próprio Cristo, escolhe, entrega a Cristo, e Cristo cuida, né? Prepara para que essa pessoa, revelando o Pai na mente dele, que é a grande missão de Cristo e a nossa missão hoje também. Então, hoje, na quarta-feira, vamos para a primeira pergunta, a pergunta 7, que diz assim: o remanescente é escolhido pelas obras ou é escolhido pela graça? Olha só, como é que ele é escolhido? Ele é escolhido pela igreja, é escolhido quando, né, ou por si próprio, né, que levanta a mão ali e aceita Jesus, é isso? Vamos perguntar aqui. Romanos 11:6, Paulo diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria mais graça. Seria outro nome, né? Paulo aqui usando o sentido etimológico do que significa graça, né? Ou seja, é algo que vem exclusivamente da parte de Deus. Por que vem da parte de Deus? Porque ele é o único que é onisciente e pode sondar os corações. Então ele sabe a índole de cada um, a sinceridade ou a falsidade de cada um. Só Deus pode escolher. Por isso que é pela graça de Deus, né? Pelo seu poder. Não é segundo a nossa forma de julgar, porque nós, seres humanos, só julgamos segundo a aparência. Quando a Bíblia diz que é segundo a graça de Deus, ele sabe qual é o vaso que merece, que vai suportar receber essa graça. É como o Cristo falou assim, olha, como é que eu posso colocar um vinho novo, ou seja, o evangelho das boas novas, dentro de vasilhas de couro, odres, velhos? Como é que eu posso colocar um evangelho novo em mente cauterizada de líder religioso judeu cego, que aprendeu a vida inteira coisa errada, uma reza das tradições religiosas? Não cabe. Se eu botar vinho novo ali dentro, ele arrebenta. É o que ele está dizendo, né? Então veja, vinho novo em odre velho estoura, arrebenta. E aqui é a mesma coisa. Deus não vai ser difícil Deus colocar sua graça dentro de um vaso, somos nós, seres humanos, né? Dentro de alguém que
só tem a aparência de crente por fora, por dentro é um demônio. Já imaginou um demônio cheio de graça? Ele vai usar aquilo para a própria perdição e para a desgraça dos outros, né? Então veja que Paulo está dizendo aqui, ó, não é pelas obras, ou seja, ninguém consegue ser justo pelos seus próprios méritos. Ou seja, ninguém consegue se justificar por aquilo que ele faz. Não. Ora, se eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar, tudo que eu fizer, eu vou conseguir pagar aquela dívida? Claro que não. Existia uma dívida que eu não podia pagar, que era o meu pecado. Por quê? Essa dívida só poderia ser paga por alguém de um sangue limpo que nunca pecou, Cristo. Como é que eu poderia pagar meu próprio pecado? Não tinha como. Então, nunca, jamais eu poderia pagar com os meus próprios méritos, com as minhas próprias obras, com aquilo que eu faço. É por isso, está muito claro aqui, que não é a justificação, não pode vir pelas obras, pelas minhas próprias obras, pelos meus próprios méritos. Porque tudo que eu faço, eu não consigo mudar o meu sangue contaminado pelo pecado. Tinha que ser pago por alguém incontaminado, alguém que não tinha pecado. Isso é muito lógico, isso é muito claro na Escritura Sagrada, né? É por isso que quando Paulo está falando aqui que ninguém é justificado pelas obras, ele não está dizendo, como algumas mentes confusas, não, rapaz, você é justificado só pela fé, né? Não é pelas obras, porque Paulo está dizendo aqui, olha, esqueça a lei, agora você pode matar, pode adulterar, pode roubar, a lei não presta mais para nada, não. Paulo não está falando essa bobagem, só mentes completamente irracionais, mentes enlouquecidas pela tradição de uma religião populista, popular, entre aspas, de facilidades, que não é de facilidade, né? Tem mais a ver com questão do diabo, né? de enganação. Então, quando Paulo fala disso que não é pelas obras, ele está dizendo não é pelos seus próprios méritos. Você não consegue fazer coisas que diante de Deus você se torna justo, porque você não se torna justo nunca, porque você é pecador, naturalmente pecador, já nasceu com sangue contaminado. Isso é por isso que Pedro e João vai dizer, nós só fomos comprados por um sangue incontaminado, não foi com prata e ouro, ou seja, com as obras do homem, que o homem trabalha para ganhar prata e ouro, para comprar, não compra. Isso aqui é uma dádiva de Deus, tanto a fé que vem de Deus, quanto, já na verdade, a fé já é uma demonstração da sua graça, né? Que a graça é algo muito abrangente. A graça é algo que você tem a ver com uma dádiva, algo que Deus dá, sem o homem merecer. Mas ele só dá àqueles que têm condição de recebê-la, para que não use isso para sua própria destruição. Por que a graça não é dada ao diabo? Por quê? Né? Então precisamos entender isso com muita clareza, né? Para não colocarmos o caráter e o nome de Deus em xeque, né? Achando que ele faz acepção de pessoas. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: quem conseguiu vencer? Vencer foi o judeu natural, porque a carne dele era superior à do gentio, ou apenas os eleitos pela graça, ou seja, qualquer ser humano, sendo ele hebreu, judeu, cananeu, caldeu, romano, grego, gentil de qualquer espécie, de qualquer lugar do mundo, né? Vamos ver se tem a ver com o homem natural ou se tem a ver realmente com a graça de Deus, né? Romanos 11, verso 7 diz assim: quer dizer, então, olha, Paulo começa aqui chamando o povo ao raciocínio, que ele começa com uma pergunta, porque Paulo quer que o povo pense mais antes de responder, que o povo dedique tempo à reflexão nesse ponto, que é ponto crucial para entender as boas novas, né, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, ou seja, Israel não conseguiu aquilo que ele buscava pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. Mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Veja que Paulo deixa bem claro aqui
que Israel, agora ele generalizou, né? Ele disse que Israel como nação. Israel não conseguiu. Ele não diz aqui uma pequena parte de Israel ou uma maioria de Israel não conseguiu. Ele está dizendo que Israel todo, Israel não conseguiu. Quem é Israel aqui? É o homem que foi mudado o nome dele de Jacó para Israel? Não, esse Israel aqui ele se refere à nação, à etnia das 12 tribos, certo? Todos os descendentes do homem chamado Jacó, esse Israel aqui. Porque tem Israel, que ele se refere à igreja espiritual, à nova criatura, que era Jacó e mudou para Israel. Mas aqui ele está falando do Israel nação. Israel não conseguiu. Por que ele diz que Israel não conseguiu? Né? Enquanto muitas igrejas evangélicas e pastores bobões, né, ou bobalhões, como dizem por aí, né, aqueles que não têm discernimento se comportam como bobalhões, porque não têm conhecimento, como o livro de Eclesiastes diz, né, que se comportam como crianças, como infantis, bebendo leite ainda, porque não têm conhecimento da verdade. Ficam defendendo Israel, vou botar aqui a bandeira de Israel, vamos aqui fazer campanha para o povo viajar para conhecer Israel, vamos ensinar o povo a beijar o solo de Israel, vamos ensinar o povo a ficar, né, politicamente do lado da direita mundial de Israel e contra a esquerda política do mundo. Tem levado até para o lado político, né, mostrando que eles não são cristãos, estão alienados politicamente, foram convencidos pela mídia, né? Tem muita gente aí nessa loucura, né? Se aliando ou à esquerda ou à direita, perdendo tempo com política, quando a Bíblia não está falando disso. Não há reino nesse mundo de direita, de esquerda, de centro, do alto, de baixo, que resolva o problema do planeta Terra. Não tem no mundo quem resolva, só Jesus Cristo. E esse reino é passageiro aqui, só tem um reino que é eterno, que é quando Cristo voltar. Então tem pastor aí vendendo isso. E aqui está dizendo que Israel não conseguiu. Por que ele diz que Israel, absolutamente Israel, não conseguiu? Porque a partir do momento em que Deus tira um remanescente de Israel, agora esse remanescente vai ter outro nome, o nome de remanescente, em todas as épocas. Ora, Israel é maior do que Abraão. Veja que o nome era Abrão e Deus mudou para Abraão. Abrão era a velha criatura, Abraão é a nova criatura. Israel é maior do que Abraão? Não, Abraão vem antes. Abraão é maior do que Noé? Não, Noé vem antes. Noé é maior do que Adão? Adão vem antes? Claro que Adão vem antes, nunca é maior. Então veja que quando a Bíblia cita o nome Israel, está falando de um remanescente já peneirado. E qual é o remanescente de hoje? A gente vai continuar sem discernimento espiritual, exaltando alguém lá de trás que já errou, teve 1 milhão de chances e Deus arrancou de dentro dele um remanescente e focou agora nesse remanescente que tem a obrigação de andar nos caminhos de Deus, de restaurar aquilo que entrou de impureza, como todos os reis que entraram em Israel, Deus usou para fazer o quê? Todos os reis que entravam. Qual era a primeira missão do rei que era empossado? Derrubar os postes ídolos que foram colocados dentro da nação. Qual é a primeira missão de um remanescente real e verdadeiro nos tempos atuais? Arrancar as falsas doutrinas que entrou dentro da igreja por meio da tradição religiosa lá na Idade Média. E 99% das igrejas evangélicas ainda vive pregando doutrinas e vivendo ensinamentos que não foram reformados e mentiras diabólicas colocadas dentro da Idade Média na igreja. E só o que tem é pastor repetindo reza por aí, porque não tem a capacidade, a coragem, o sacrifício, a dedicação, não foi chamado para ser pastor. Por Deus, não. Foi chamado pelo homem. Talvez até tenha pago aí 1.000, 2.000 para ser ungido por outro homem, bandido, né? Que só o que tem é falsos pastores aí, cobrando para botar a mão na cabeça do outro, vou ungir você apóstolo. O que tem de gente chamado apóstolo, o que tem de gente chamado pastor, que não tem condição de ser nem membro de uma igreja, moralmente uma podridão, conhecimento bíblico zero, experiência em cuidar de gente, porque ser pastor é cuidar de gente.
É cuidar de gente, é como um pastor cuida de ovelhas, é viver para cuidar de ovelhas, é viver para cuidar de gente. Não tem capacidade nenhuma, né? Mas enxergou na religião uma oportunidade de um emprego, de arrecadação de dízimo e oferta. Olha, isso é uma verdade. Mas é uma verdade que a pessoa mais simples que está ouvindo esse áudio aqui vai entender. Para nós termos uma ideia de onde nós chegamos na escuridão da falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quando Paulo fala aqui fazendo perguntas, questionando, é tentando chamar um povo bruto, ignorante, guiado por rezas de tradição, a racionalizar a Bíblia, o que está escrito. Se Israel não conseguiu, por que tem um monte de pastores com mentes aí imbecilizadas, quando acaba o culto, levanta a mão, vamos fazer uma reza para Israel. Que Israel? Com a bandeira bem grande lá atrás, né? Só o que tem é gente de mente imbecilizada aí, que o Espírito de Deus não trabalha em mente imbecilizada. O Espírito de Deus trabalha em mente para libertar. A Bíblia diz claramente que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de todo engano, de toda escravização, de toda alienação religiosa, né? O Espírito de Deus, quando ilumina a palavra em nossa mente, o conhecimento da palavra, até porque o Espírito de Deus não faz lembrar aquilo que a gente não leu. A Bíblia diz que a missão do Espírito, além de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é nos fazer lembrar daquilo que nós aprendemos. Aonde? Na palavra. Então, todo o pecado da igreja hoje é porque a igreja não conhece a palavra. Por exemplo, um texto como esse, ela não percebe, ela passa por cima, né? Israel não conseguiu. Quem conseguiu? O remanescente, que a Bíblia chama aqui, nesse contexto específico, do versículo 7, chama de os eleitos. Quem foi eleito? Aquele que Deus buscou pela sua graça. Não estava vinculado a nenhuma religião, por exemplo, não é obrigado a estar. O Senhor foi lá no fundo, lá no final da África, foi lá no Polo Norte, foi lá na Oceania, foi lá na Ásia, foi lá na América do Sul, América do Norte, foi no centro ali da Europa, no centro da Ásia Menor, ali no Extremo Oriente, no Oriente Médio, e ali ele foi lá e encontrou o coração do homem e ele mesmo chamou, que a Bíblia chama de os eleitos. Eleito segundo a graça de Deus, segundo a sua onisciência, segundo a ação do seu Espírito no coração do homem. Não é segundo os méritos, não é segundo o DNA, não é segundo a descendência, a tradição religiosa, não. Que o Senhor nos ilumine nossa mente e nos faça enxergar a verdade, porque o mundo está atolado em mentira, como diz o próprio Cristo, jaz no maligno, em plena escuridão, e essa escuridão chegou com toda a força dentro das igrejas.